Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e promete, hein? Os convidados hoje maravilhosos. Tenho certeza que sua tarde vai ser show. No Momento Saúde hoje, com a maravilhosa da doutora Renata de Nóbrega, vamos esclarecer e eu vou entender tudo sobre dores de cabeça com o neurologista Márcio Natan, viu, gente? Presta atenção aí, se você, como euzinha aqui, a rainha da enxaqueca. Então, eu tô sabendo que novidades, tem agora um minutinho, deixa com a doutora que a gente vai aprender, tá? O Clodoaldo de Carvalho vem falar pra gente sobre Simforte, tá? Como funciona o sistema de informação trabalhista. E hoje eu vou receber mulheres, 4 mulheres poderosas, pra gente falar sobre o direito de não querer ter filhos. A escolha é sua, não é verdade? Daqui a pouco tem muita música com Alexandre Freitas animando a nossa tarde. Mas claro que para tudo isso, assim, a gente finalizar aquele programa muito gostoso, tem que ter uma mesa de chá da tarde, delícia, né? Preparado para os nossos convidados. E hoje, pela maravilhosa da Noemi Caande, minha amiga. Telefone? Tá liberado já, 2578-6000, tá liberado. Pode ligar à vontade, fazer perguntas para os convidados, esclarecer dúvidas. 93311-5678. Maravilhosa, como estamos? Saudade, super bem. Só saudade. trabalha, da esquerda para a direita. Os panetones doces, aqueles são de chocolate. Sim. Decorados. Lindo, né? Não fica lindo? É uma outra fofinho. coisa. Fica com cara de presente, inclusive, né? Dá de presente mesmo. Pra dar de presente. Aqui um pavê de ameixa com damascos. E aquele outro doce é uma versão da torta alemã, com fios de ovos e chocolate. Esses cupcakes de bola de Natal, muito fofo, né? Adorei. É um de cenoura com brigadeiro. Que graça, Clássico. gente, é uma bolinha mesmo. É uma bolinha de Natal, né? De açúcar, então fica bonitinho. Aí os salgados, é aquele pastelzinho light de palmito. Sim. As carolinas de frios e o panetone salgado folhado. Esse é o meu carro-chefe desse ano, desse Natal. Lindo, então eu trouxe um com pesto, mini tomate seco, provolone, parmesão e o outro com frios. Amei, gata. Tá? E onde nós encontramos, dá tempo pra gente conseguir fazer encomendas pro Natal ainda? Dá tempo e tem muito mais variedade. Então é só convida todo mundo, pelas por redes favor, sociais. para as redes sociais aqui embaixo. O Instagram, Noemi, com Y, Caangi, C-A-A-N-G-I. No site já tem todas as informações, que é o www.noemicaangi.com.br. Tem um telefone também ali, amiga. Ó. Tem o telefone também do 991702662. Isso, né? aí, pelo WhatsApp. O olho tá bom ainda, tá dando pra Nossa, ver de tá longe. bom. Amiga, fica à vontade, viu? Tá lá, já com sabe certeza. Como funciona o programa. E Com certeza. Esqueceu de falar do suco maravilhoso, né? E o suco de amora. Esse suco de amoras colhidas no meu quintal. Olha que rico, mesmo. gente, que fino, né? Queria Muito ser assim, chique. amiga. Amoras colhidas no meu quintal. Doutora Renata de Nóbrega. Vamos lá, Brasil, telefone liberado. Gente, essa pauta, olha, eu faço questão. Me ofereço para ser sua convidada. Ótimo, né? Doutor, bem-vindo. Viu? Voltei aqui. Tem pauta que é assim. Esse Momento de Saúde é da doutora Renata, viu, gente? Todo mundo sabe. Mas como é uma pauta dela, as pautas dela têm sido tão interessantes e que eu sinto o seguinte, que, na verdade, eu precisava estar aqui neste momento. Então, vamos rodar a vinheta para a gente começar. Mas eu me ofereci para estar nessa pauta mesmo. Fazer o quê? Roda a vinheta. Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez no nosso quadro aqui, Momento Saúde. E nós estamos falando, né, sobre neurologia, sobre neurocirurgia. As 2 semanas atrás, nós falamos aí sobre um assunto muito interessante, que é o AVC, o derrame, a diferença, como você vai fazer o diagnóstico, como você vai identificar uma pessoa que está tendo sintomas de um AVC. E hoje nós vamos falar de um assunto, como a Nani falou, muito interessante, gente.
Para quem está em casa, eu acho que eu duvido quem não tenha já tido uma dorzinha de cabeça, né, Nani? Praticamente todo mundo. Todo mundo. E tem aí as estatísticas que mais de 65 milhões de brasileiros sofrem de dor de cabeça. Então, assim, é uma coisa que realmente acomete muita gente. E a gente trouxe aqui o doutor Márcio, né, para estar falando com a gente, doutor Márcio Natan, e explicando, neurologista do Hospital das Clínicas, explicando para a gente as diferenças, os tipos de dores de cabeça, tratamento, prevenção. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Renata. É um prazer participar com vocês. É um assunto que eu tenho certeza que interessa ao pessoal de casa, porque como a Nani comentou... Eu sou uma doutora, quando eu soube que o senhor era convidado aqui da doutora, eu falei, meu Deus, eu preciso participar dessa pauta. É muito Até porque eu sofro muito com enxaqueca, eu sofro muito, Rê. E minhas crises de enxaqueca, às vezes, agora tem me levado para o pronto-socorro. Estou ficando na base da Traumal, morfina, tudo, e às vezes não está conseguindo... E às vezes você não sabe qual é a base, qual que é realmente, o que está fazendo que você sinta essa dor de cabeça, né? Exatamente. É interessante a gente chegar nesse diagnóstico. Por quê, né? Por que essa dor de cabeça, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Dor de cabeça é um sintoma, não é uma doença em si, né? Existem diversas doenças que podem causar dor de cabeça. Algumas delas são benignas no sentido de que não tem um risco à vida, mas elas podem comprometer muito a qualidade de vida. Eu acho que é disso que a Nani está comentando, né? Assim, pessoas que têm dores frequentes, que atrapalham no trabalho, também atrapalham a relação familiar, às vezes, os compromissos. Então, e a gente sabe que tem várias alternativas hoje, cada vez mais, para o tratamento, mas frequentemente as pessoas demoram a procurar o médico porque justamente acham que ter dor de cabeça é normal. É normal, né? Acaba, né, o dia a dia acaba achando realmente que faz parte, né, do corpo, né? Sentir dores de cabeça. Então, pessoal que está em casa, essa pauta, Nani, é uma pauta que nós tivemos muitas perguntas e sugestões do pessoal de casa, por isso que a gente trouxe, porque... Vou até liberar o telefone para o público, viu, doutora, também. Porque... Se alguém quiser fazer uma pergunta sobre enxaqueca, aproveita, para a gente descobrir se tem diferença entre enxaqueca, cefaleia, dor de cabeça normal. Ele vai explicar tudo isso para a gente. Com certeza. E vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta do pessoal em casa. Por que uma pessoa tem dores de cabeça? Olha, Renata, a dor de qualquer parte do corpo é um sinal de alarme. E um colega, o Dr. João José, ele coloca um exemplo que eu acho muito interessante. Se a gente pensa num carro, quando liga o alarme, duas coisas podem estar acontecendo. Ou existe um problema no carro, alguém estourou um vidro, por exemplo, e a gente colocaria isso ao equivalente de a pessoa ter uma doença que causa dor de cabeça, como o rompimento de uma artéria. O AVC pode dar dor de cabeça. Já tive dois. Pois é, exatamente. E aí é um sinal de alarme de fato. Ou então, o que acontece também é que você chega no carro com o alarme ligado e não está acontecendo nada. Ou seja, o problema está no alarme. A enxaqueca, por exemplo, é uma doença na qual o problema está justamente nesse sistema de alarme de dor. A pessoa tem dor sem ter nenhuma lesão dentro do cérebro. Não tem um tumor ali, não tem uma infecção, que é uma preocupação frequente nas pessoas que têm dores constantes. É verdade. As pessoas, às vezes, sentem uma dor de cabeça e por algumas histórias, né, até alguns mitos, as pessoas relacionam para a pior coisa, né? Que é um tumor ou alguma coisa. Justamente. E qual que é a diferença da enxaqueca e da cefaleia? Porque as pessoas que estão em casa, pessoal, presta bastante atenção porque tem diferença, né? Às vezes generaliza, coloca tudo no mesmo bolo ali. Enxaqueca e cefaleia é a mesma coisa, mas não é, né? Não é, definitivamente não é. É uma excelente pergunta, porque dor de cabeça, na medicina, é chamada de cefaleia. Então, qualquer dor de cabeça é uma cefaleia. Entretanto, se a gente avalia as cefaleias, a gente vai encontrar diversas causas. Uma delas é a enxaqueca. E a enxaqueca, ela não é só dor de cabeça. Ela é uma doença que se caracteriza por ciclos diferentes de crises em que a pessoa vai ter dor de cabeça, ela pode ter um desconforto com a luz, um incômodo em lugares iluminados, ela pode ter náusea e diversos outros sintomas. Enxaqueca é muito comum. É, na verdade, a terceira doença mais comum no mundo. Então, as pessoas acabam confundindo por isso. Mas, por exemplo, uma pessoa com desidratação, um dia depois de beber uma quantidade maior de álcool, ela vai ter dor de cabeça e isso não é enxaqueca. Então, uma pessoa que tem gripe também, né? Ela tem dor de cabeça e não é por enxaqueca. A enxaqueca é uma doença que realmente cursa com episódios recorrentes de dor de cabeça. Ah, entendi. Então, é um tipo de dor de cabeça. Exatamente.
Ah, tá bom. E quais são os tipos de tratamento que nós temos hoje para enxaqueca ou dor de cabeça? Ótimo. Né? Falando especificamente da enxaqueca, é importante dizer que o tratamento é como um avião voando com 3 turbinas. Então, se qualquer uma delas não estiver funcionando adequadamente, a pessoa não consegue a potência para chegar onde ela está buscando. Uma delas é o tratamento das crises, é preciso saber como tratar as crises, evitando o uso excessivo de analgésicos, que pode ser perigoso. O tratamento preventivo, né? Importantíssimo, fundamental, e as medidas de estilo de vida, que também são muito importantes. Dentro do tratamento preventivo, que em última instância vai melhorar mais a qualidade de vida da pessoa, nós também temos opções. Existem medicamentos orais que são utilizados há décadas no tratamento da enxaqueca. Nós estamos vendo uma nova chegada de medicamentos muito úteis para o tratamento da enxaqueca, os imunobiológicos, os anticorpos monoclonais para o tratamento da enxaqueca. Preciso notar tudo isso. Demais. Isso é uma novidade, né, Sim, doutor? é uma novidade. A gente ainda não tem disponível para comercialização no Brasil, mas temos a aprovação da Anvisa para esses medicamentos e a gente espera que logo eles estejam disponíveis. Existe a toxina botulínica, que também pode ser usada em alguns casos, não para todos, mas para enxaqueca crônica, por exemplo. E, finalmente, a gente tem possibilidade de neuromodulação, em que a gente atua sobre parte mais periférica do sistema nervoso, alguns ramos de alguns nervos, para conseguir uma melhora tanto da crise quanto preventiva mesmo da enxaqueca. Legal. Enxaqueca em lugares diferentes, por quê? Pelo a pessoa seguinte, reclama uma coisa. A minha dói aqui. Nani, onde dói a sua? É verdade. Eu tenho dor na sobrancelha. Veja Olha só. que coisa. Insuportável. E fica sensível assim? Sensível, muita dor. E às vezes migra, né? Às vezes um episódio Migra, no lugar... TPM chega, tem mês sim, mês não, ataca. A TPM tem uma razão importante. A pessoa que tem enxaqueca, ela tem enxaqueca por uma razão genética. Ela tem uma base genética que predispõe. Só que ao longo da vida, não é o tempo inteiro que ela tem. Existem fatores... Sim, não. Isso, exatamente. Fatores de gatilho que geram isso. Um importante fator de gatilho, Nani, é justamente a queda do estrogênio. Quando cai o estrogênio, a mulher tende a desenvolver a crise. E isso acontece justamente alguns dias antes da menstruação. É verdade. Você trouxe de bom aqui, pra gente, né? Você trouxe aqui algumas, né? Uma animação, de repente, até aproveitando a pergunta da Nani, né? Por que tem alguns lugares que dói um mês, outro mês é outro lugar? Você tem como explicar pra gente? Perfeitamente. Olha só, quando alguém machuca um dedo, por exemplo, se eu machuco o meu dedo indicador da mão esquerda, eu sei que eu machuquei exatamente ele. Eu não machuquei um dedo pro lado esquerdo. É diferente quando a pessoa, por exemplo, tem um infarto. Quando ela tem um infarto, ela pode falar que ela está com dor no ombro. Isso é porque a sensibilidade das nossas vísceras, ou seja, dos órgãos internos, ela não é localizatória. Ela não fala exatamente onde está o problema. Por isso que ele migra, vai para um lado, vai para o outro e nunca é tão preciso assim. Ao contrário da sensibilidade externa. Tá certo. E falando da neuromodulação, Sim. né? Quais que são as vantagens dessa neuroestimulação, da neuromodulação? Neuromodulação, algumas vantagens importantes são a não interferência, por exemplo, com outros medicamentos, situações em que medicamentos, seja eles orais, seja eles injetáveis, têm um risco maior, como, por exemplo, a gestação. A gestação é uma fase da vida da mulher em que todo medicamento deve ser muito cautelosamente avaliado, porque pode gerar um risco. Então, nesses períodos, por exemplo, a neuromodulação faz uma grande diferença. Outra população é a população de idosos, que mantém dores de cabeça. Essas pessoas muitas vezes já usam diversos medicamentos e acrescentar um novo tratamento pode ser um pouco complicado. E ela é uma forma de tratamento auxiliar interessante para diversos casos. Legal. Esse nervo trigêmeo aí é o quê, doutor? Está passando ali, ó, na tela. Exatamente. O nervo trigêmeo, ele é o principal responsável pela sensibilidade da cabeça. Então, ele é o nervo que traz o sinal que a gente entende como dor. Então, ele é o nervo, quando a gente fala de neuromodulação, é o nervo principal que vai ser alvo dessa neuromodulação. Mas não só. Os tratamentos como, por exemplo, a toxina botulínica também atuam sobre o nervo trigêmeo. A própria... Mas tem uma área específica? Tem que passar pelo neuro indicar onde, qual local? Olha... Eu confiaria, por exemplo, eu sou tão medrosa já no sentido, depois de 2 AVCs, uma trombose cerebral hemorrágica, agora a rainha da enxaqueca, preciso que o neuro me fale, Nani, teria que aplicar X lugar.
O que você diz, Anne? A toxina. A toxina botulínica, ela tem um protocolo muito específico, né, Anne? Ela não é direcionada para um lado. Uma pessoa que tem enxaqueca crônica com mais de 15 dias de dor no mês, ela faz uma aplicação que são 31 pontos e ao longo de toda a cabeça. É justamente a gente pega tanto a região frontal, lateral, posterior e até na região do trapézio. Beleza, gente, Isso aí, como é que é a posologia, como que é a indicação? É mensal, depende da frequência da dor de cabeça? 3 meses, né? Isso, exatamente. A botulínica funciona uns 3 meses, né? O protocolo desenvolvido para esse fim justamente dura 3 meses. Então, a cada 3 meses, Já fez? por um período variado. Mas a toxina botulínica, o efeito Sim, é de 3 a 4 meses. três a Então, 4 reduzir... Isso, é isso. É o mesmo efeito, é o mesmo tempo da estética? Varia um pouco. A estética, às vezes, a pessoa utiliza com tempos maiores, com intervalos maiores, né? Exatamente. Então. Aqui, e por um tempo que não é determinado, ou seja, não é quantas vezes a pessoa vai aplicar, né? Isso depende de cada um. Vai depender da herança genética que a pessoa tem, do estilo de vida, né? Se ela consegue adotar um estilo mais saudável, ela tende a responder melhor. Isso é bem legal que você falou. Existe uma forma de prevenir as dores de cabeça e a enxaqueca? Justamente através do tratamento preventivo, tanto farmacológico, eventualmente com a neuromodulação, quanto com medidas de estilo de vida que podem melhorar. Alimentação regular, o sono é importantíssimo. Ter um cuidado com o peso. A gente sabe que o sobrepeso é um fator de risco para que a pessoa que tem enxaqueca passe a ter cada dia mais crises. Atividade física e sedentarismo. Pessoas com atividade física regular tendem a melhorar já bastante da enxaqueca. Então, é associar isso a um tratamento preventivo e não usar excessivamente analgésico. Por isso, Nani, respondendo uma pergunta sobre o neurologista, eu acho que qualquer médico que estiver apto a orientar isso deve realmente trazer essa informação. Muitas vezes isso acaba acontecendo com o neurologista porque faz parte da área de estudo mesmo. Legal. Estava passando aí no nosso vídeo um aparelhinho que eles estavam colocando numa área... Eu ganhei esse aparelho. Esse aparelho, né? Quer dizer, nem experimentei, mas eu tô... Tem como voltar lá para a gente ver? É um aparelhinho que a gente coloca mesmo na cabeça, que vai estimular, não é isso, doutora? A parte de nervos, né? Da parte... Não é isso? Exatamente. Você pode explicar para a gente? Olha lá, acho que está aparecendo. Esse aparelho, ele faz uma estimulação com uma frequência que varia, existem 2 programas, de alguns ramos daquele nervo trigêmeo que a gente falou. Especificamente os ramos mais frontais, aqui perto do olho, e com isso eles podem alterar essa mensagem de dor que a pessoa com enxaqueca acaba enviando, em última instância, para o cérebro, né? E assim, atuando nesses ramos, pode modular a dor. Mas esse aparelho, doutor, eu ganhei de presente do Igor, de aniversário. Então. Acho o melhor presente que eu ganhei. Não usei, vou usar hoje, porque eu quero experimentar. Mas é um aparelho que você tem que usar quando você está sentindo que vai ter dor ou uma coisa que tem que usar sempre? Ele tem os 2 programas, Nani. Ele pode ser usado tanto para o tratamento da crise quanto como uma forma preventiva, né? A pessoa utiliza todos os dias, por um período, para ajudar naquele plano de voo da melhora da enxaqueca. Olha, muito interessante esse aparelho, né? A alimentação é complicada. Tem produtos, tem alguns alimentos que acelera também, né? Ataca a enxaqueca, né? Sim, isso é bem interessante. Esse assunto é muito legal e aqui é uma oportunidade da gente trazer um esclarecimento. Você tem razão, alguns alimentos são perigosos, como, por exemplo, a cafeína, o uso excessivo da cafeína. Mas, por outro lado, também existem mitos. Pois é, então, mas um tempo com menos cafeína ou sem pode ajudar bastante melhorando as crises. Mas a gente tem que ter cuidado com um mito, por exemplo, do chocolate. Chocolate, muita gente acha que ele desenvolve a crise de enxaqueca. Então, se a gente pegar, por exemplo, o gráfico que a gente tem aqui mostrando como que é a crise, a gente vai perceber que horas, até dias antes da dor, a pessoa pode ter uma alteração provocada por uma ativação de um lugar do cérebro que é o hipotálamo, em que a pessoa começa a ter fissura por doce. Veja só, Nani, a pessoa começa a ter fissura por doce, come chocolate. 2 dias depois ela tem crise. O que ela acha? O chocolate estava causando a dor. E, na verdade, o chocolate já era um sintoma da crise. Então, a dieta, ela é muito importante, porque uma dieta regular, uma dieta saudável, certamente ajudam bastante a melhorar a enxaqueca. Mas, hoje em dia, a gente tem pouca evidência científica para limitar alimentos específicos. Isso vem caindo por terra nos últimos estudos. O que não tira importância da pessoa ter uma dieta bastante equilibrada, até porque
sobrepeso, obesidade, é um problema muito importante. Que é uma doença, né? Exatamente. É uma doença que e leva a outras. Isso. E a idade, ela intensifica ou ela diminui? Como é que é essa história da idade que as pessoas falam? Tem uma influência muito importante. Assim como o hormônio, a idade tem uma influência muito importante. A gente sabe que entre 20 e 45, 50 anos é o pico de manifestação da enxaqueca. Muitas pessoas, após os 45, 50 anos, falam assim, agora eu curei da enxaqueca. E, na verdade... Amiga, tô com esperança, então. É verdade. Tô com esperança, então, saindo dessa idade aí. Justamente. Isso é um ponto positivo. Uma grande maioria das mulheres, que é a população mais acometida... infelizmente. Tem muito mais mulheres que sofrem, justamente, do que homens, mas tem bastante homem também. Afinal de contas, terceira doença mais comum do mundo, sobra para todo mundo aqui. Mas a idade é justamente essa. Entre 20 e 45 anos é a fase que mais gente tem dor de cabeça. Chega ao ponto de até 1 a cada 5 mulheres entre 20 e 45 anos manifesta a enxaqueca. Olha só, que dado interessante, né? Então, o pessoal que está em casa tem que prestar muita atenção no peso, né, doutor? Exatamente. Tem que ter um peso ideal, não é só a parte de estética, alimentação, hidratação é importantíssimo. Nós falamos no programa passado da hidratação, né? Sempre. Que traz aí, às vezes, um sinal de tontura, um sintoma de tontura, às vezes a pessoa não sabe, bebendo pouca água. Então, também isso é um fator muito importante, né? Fundamental. A hidratação. Exatamente. Você tem alguma dúvida, alguma coisa? Tem 1 milhão. Primeiro, onde ele fica, onde é o consultório dele, telefone, aquela assim. Claro, fico totalmente à disposição. O meu contato fica aí, tem no site ou nas redes sociais. Também, se alguém quiser mandar dúvida, estou totalmente aberto. Eu acho que é muito importante a gente trazer esclarecimento para a população. CR Márcio Natan. Exatamente. Instagram, né? Instagram, isso. E lá você consegue, quem tiver aí em casa e quiser mandar alguma dúvida, enfim. É um tema importante abordar. Muito. Todo mundo sabe, pelo menos, de alguém que tem enxaqueca. Sim. É uma coisa muito comum. E tem muito mito difundido que até atrapalha o tratamento. Você diz que a crise vem muito forte, né? Eu tive há um mês atrás, doutora, que nem no pronto-socorro do AIS estavam conseguindo tirar a dor. Sua? Já tive 2 vezes essa. Isso é interessante. Às vezes essa oscilação de intensidade. Sim. Tem algum fator relacionado ou não? Isso aí Na verdade, é somatória de fatores, né? Por exemplo, as crises mais fortes na mulher tendem a ser as crises perimenstruais, ou seja, perto da menstruação. Nem sempre é assim. Às vezes há fatores que a gente desconhece. Mas tem uma coisa interessante, Anne, você fala disso, de como impacta, né, assim, ir ao pronto-socorro. A enxaqueca é a segunda doença responsável por mais anos vividos com incapacidade no mundo. Isso é interessante. Então, a gente subestima o potencial de impacto na vida da enxaqueca. A sociedade, de uma maneira geral, a própria pessoa que sofre, geralmente, ela demora para procurar ajuda, porque tem esse mito de que dor de cabeça todo mundo tem. Mas não é bem assim. Dor de cabeça frequente, recorrente, não é normal. Ninguém nasceu com dor de cabeça, né? Exatamente. Então, não é uma coisa normal. E né? mais importante de tudo, existe tratamento. Você pode melhorar e viver uma vida... Qualidade de vida, né? Exatamente. E uma última pergunta. Claro. Tem cura a enxaqueca? Ótima pergunta. Infelizmente, não. Que resposta ótima. Mas é importante esclarecer isso, porque fiquei numa expectativa tão ansiosa assim. Mas veja, nem tudo está perdido. Apesar da gente não ter cura, a gente tem diversos tratamentos e muitas pessoas que se submetem aos tratamentos passam longos períodos sem dor. E mesmo se não passam sem dor, elas passam com muito menos dor, as dores passam a ser menos intensas e elas aprendem a controlar melhor. Então, no final das contas, o objetivo é não só a gente diminuir a dor, mas fazer com que a pessoa consiga lidar melhor com isso e saiba alternativas mais saudáveis de tratar e melhorar a qualidade de vida. Esse é o objetivo do tratamento da enxaqueca. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Foi uma sugestão maravilhosa que vocês deram em casa. Mande mais sugestão, né, Nani, pra gente. As pessoas estão adorando os temas e podem mandar para o telefone que vai ficar aí na tela de vocês. O 976507664 e também no meu Instagram. Obrigada, Nani. Por favor, o Instagram maravilhoso. É @doutora_Renata_Domingues. Mais uma vez, por favor, o Instagram, doutor? @drmarcionatan, com 2 T's.
é o Instagram. Gente chique é sempre 2 T's, não sei, Y, sempre assim, amiga. Muito obrigada, viu? Eu agradeço a Você é de onde? oportunidade. Você é de Minas? Sou nascido em Minas, Uai. moro em São Paulo há 10 anos. Reconheci, Também, cara, né? conterrâneo, sotaque, né? Viu? Obrigada, Claro. gratidão. Obrigado mesmo pela oportunidade aqui. Nós vamos para o intervalo comercial, mas lembrando que já a gente vai ter aquela roda. Voltamos hoje com a nossa roda polêmica. E hoje, olha só, vou receber algumas mulheres maravilhosas que vão falar sobre mulheres que querem ter a opção de não ter filhos, né? Então, o direito de querer não ter filhos. O que você pensa a respeito? Eu acho que a decisão é de cada uma, né? Nós temos a escolha. Eu queria ter 5. Casei com um japonês, tive 2. Deveria ter casado com um árabe, entendeu? Para eu ter arrumado alguns 6. Mas isso aí a gente vai debater hoje, para a gente voltar com a nossa roda hoje de debate, tá bom? Um minutinho só. Gratidão, maravilhosa. Obrigada. A gente volta já já.